Não, o Ayurveda não é um tipo de alimentação, não é um tipo de dieta. E hoje eu vim, além de te esclarecer isso, te dizer que se você está pensando que só a sua alimentação vai resolver os seus problemas de saúde, já te adianto que não vai, tá? Não é a sua alimentação, a sua dieta que vai resolver todos os seus problemas e cuidar da sua saúde. E eu vou te explicar tudo isso ao longo desse vídeo e te explicar por que hoje em dia, né, o Ayurveda faz tanto sentido quando a gente fala de promover saúde, de ter mais força, mais resistência, né? De blindar a nossa saúde para que a gente seja mais resistente com o que vem de fora para não abalar nosso sistema imune, a nossa resistência, a gente continuar respondendo da melhor forma, que é a forma mais consciente, né? Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Jéssica Yuli, sou farmacêutica, especialista em Ayurveda, e eu dedico esse perfil a falar de como fortalecer a saúde. É promoção de saúde aqui, gente, não é remediar a doença, né? Porque quando a gente faz um exame, uma coisa assim, tem lá uma faixa do que a gente é aceitável ou não é, né? E isso quer dizer, ou tá saudável ou tá doente, mas dentro do saudável tem um universo aqui, e é esse universo que eu venho trazer para vocês, para que a gente explore, se aprofunde, etc. E tem muita riqueza escondida aí, né? E uma dessas riquezas se chama Ayurveda, tá aí para o nosso benefício. E é muito bacana saber para que isso serve, porque, gente, aplicar o Ayurveda na nossa vida requer o mínimo de investimento, tanto financeiro quanto de tempo. Então, é uma forma de cuidar da nossa saúde que é tudo que a gente precisa, tudo que todo mundo precisa, né? E é disso que a gente vai falar hoje. Bom, muitas das pessoas que estão começando a me procurar, a ouvir falar de Ayurveda pela primeira vez, já viram isso de alguma forma, interpretam isso como um tipo de alimentação, né? Talvez porque socialmente, quando a gente sai com os amigos ou alguma coisa assim, talvez alguém já tenha falado, ah, não, tô seguindo uma dieta, né? Fiz um tratamento aí, tô seguindo a Ayurveda. E talvez por isso a associação. Mas não, a Ayurveda não é só alimentação, porque a Ayurveda é a arte de como se viver, a ciência da vida, de como a gente viver melhor. Então não pode ser só sobre alimentação, porque a alimentação não vai resolver todos os seus problemas de saúde. Se você achava que ia, sinto em te informar que não, né? Não é só a alimentação que vai resolver tudo isso. Porque o Ayurveda entende que nosso corpo é natureza, né? E aí vai muito além do que só alimentação. Na verdade, é uma pequena parte, muito importante, inclusive, né? Que pode fazer uma diferença absurda, mas não é ela que vai determinar a sua saúde sozinha, né? E quando a gente fala de Ayurveda, é uma sabedoria natural que existe da gente cuidar da nossa saúde ou de promover a cura mesmo. Então, quando a gente fala de Ayurveda, tem duas ramificações. Um que é manter a saúde para quem já está saudável, então para que essa pessoa se mantenha saudável, e outra é curar a doença para que essa pessoa venha para um estado de saúde e assim possa se manter saudável, né? Tudo isso de forma natural, seja curar a doença, quanto manter a saúde é de forma natural, porque esse é um conhecimento muito ancestral mesmo, né? E passou por épocas onde não tinha os recursos e a tecnologia que a gente tem hoje. Embora os recursos e a tecnologia que a gente tem hoje não substitua o que o Ayurveda traz. Pelo contrário, talvez a gente tenha usado e explorado essa tecnologia, né, como sociedade aqui, muito para resolver problema. E é ótima, mas quando a gente fala de saúde, a gente tem que contar com a natureza, porque o nosso corpo é natureza, é parte dela, né? Então, quanto mais próximo da natureza a gente estiver, mais forte a nossa saúde vai estar, né? E aí, quando eu falo de manter a saúde, o que é saúde no Ayurveda, né? É manter o equilíbrio dos três doshas que vão, né, equilibrar os humores do corpo, vamos dizer assim, que tratam o nosso equilíbrio. É a partir dos três doshas que vão representar um equilíbrio para mim, né, eu como ser único,
aqui específico, né? Cada pessoa é um fenômeno único, de acordo com a Ayurveda. Então, saúde para mim, equilíbrio para mim vai ser uma determinada coisa. Então, uma determinada temperatura, determinados alimentos, determinadas atividades, né? Tudo isso vai ser o que é saúde para mim. Além disso, eu preciso ter um equilíbrio entre o meu corpo, a minha mente e o meu espírito, alma, consciência, como você preferir chamar, essa outra coisa que nos dá a vida, né? Só ter um corpo, só ter uma mente, não quer dizer que a gente vai ter vida, né? Então, isso que confere a vida pra gente é o que também precisa estar em equilíbrio nesse conjunto. E todo esse conjunto precisa estar em equilíbrio também com todos os nossos relacionamentos, com o meio que a gente vive, com a sociedade. Então, só aí já dá para perceber que a alimentação não vai resolver tudo, né? A gente precisa, além disso, de outras coisas. E quais são essas outras coisas que o Ayurveda traz? Então, claro, a dieta e a nutrição, ela é muito importante, né? E hoje em dia isso é uma questão, porque os alimentos que a gente é levado a ingerir em maior quantidade, eles são ricos em calorias ou em sal, açúcar, gorduras e pobres em nutrientes. Então, saber quais são os alimentos adequados para a gente é muito importante, sim. E não existe essa regra de que só porque é natural que serve para todo mundo. Ah, só porque é planta, comer salada faz bem para todo mundo. Não, gente, não tem isso na Ayurveda. Tem o alimento certo para cada pessoa, mesmo dentre os alimentos in natura, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem constituição vata, numa estação do ano que já é vata, se ela se encher de alimentos que sobem vata, como as saladas, por exemplo, isso pode virar um desequilíbrio, né? E para quem tem a constituição corporal de um determinado dosha, sabe que tem uma tendência a ter alguns desequilíbrios específicos, que são aqueles relacionados aos doshas, né? Então, Kapha, bom, já vou falar sobre isso, né? Antes de me empolgar aqui, vamos falar das outras coisas além de alimentação. O seu estilo de vida vai contribuir com a sua saúde também. A sua atividade física, se ela é intensa, moderada, frequente ou não, vai fazer uma diferença absurda. Não só fisicamente falando, fisicamente é ótimo por vários motivos. Tem alguns neurotransmissores que são produzidos quando a gente faz atividade física, que são essenciais para a nossa saúde, mas agora tem se visto e se pesquisado muito sobre atividade física para a saúde mental também, porque tem exatamente esses neurotransmissores, como dopamina, por exemplo, adrenalina e etc., que contribuem com a nossa saúde, né? Também tem cortisol, hormônio do crescimento, tem outras substâncias aí que também são importantes, né? Sem contar que, quando a gente está sedentário, o nosso corpo tem algumas dificuldades básicas para realizar algumas atividades. Então, a atividade física também é muito importante. Além disso, descanso e relaxamento. Sim, porque enquanto a gente descansa, muita coisa acontece no nosso corpo. E aí, para a higiene mental, isso é essencial. Tanto para a gente guardar as informações, processar tudo que a gente viu durante o dia, que também é uma digestão, só que mental, né? Processar tudo isso e armazenar como consciência, como memória e etc. é necessário o descanso, assim como o nosso crescimento muscular acontece durante o sono também. Então, o descanso e relaxamento é muito importante. E também é importante para a gente ter um espaço de processamento mental, realmente, de entender o que está acontecendo dentro da gente de acordo com os estímulos que aconteceram, né, ao nosso redor. Então, quais emoções, quais pensamentos frequentes, o que está ocupando mais espaço na minha mente hoje. Então, relaxamento e descanso é essencial também para a sua saúde. Além disso, a meditação. Meditação nada mais é do que exercício mental, é aprender a usar a nossa mente melhor e a nosso favor. Então, é essencial porque, poxa, a gente é corpo, a gente é mente, a gente é espírito. Então, saber trabalhar a mente e usar ela da melhor forma, né, evoluir para as capacidades mentais, se torna essencial. E isso também é a Ayurveda, né? Respiração. Respiração é essencial para a vida, tanto que é involuntária, né? Mas tem muito a ver com prana, que é uma energia vital, uma energia de vida. E isso tem a ver também com movimento
prana se associa a vata, dosha, e como a vida é distribuída no nosso corpo, nos nossos órgãos, etc. Então, respiração também é Ayurveda e também é muito importante para a nossa saúde, né? Ervas medicinais. Bom, baseando esse entendimento, né, se ficou claro para você que o equilíbrio dos doshas no nosso corpo é importante para a nossa saúde, os doshas, eles são uma combinação dos elementos da natureza, né, dos 5 elementos. Então, o tempo todo eu preciso de uma consciência do que está acontecendo ao meu redor e qual o efeito disso no meu corpo, né? E as ervas medicinais, elas são uma ferramenta muito potente para me ajudar a equilibrar tudo isso. Ah, se a minha digestão não tá bacana, digestão é nosso fogo, nosso metabolismo. Sabe quando você vai fazer uma comida que ela crua é de um jeito, uma cenoura, por exemplo, e ela cozida é muito fácil, mais fácil de digerir? Pois é, dentro do nosso corpo esse processo de digestão acontece, a gente fala que o fogo, o Agni, nosso poder digestivo, vai continuar processando isso, né, digestão e metabolismo, para que você fique só com os nutrientes, com aquilo que você precisa desse alimento, né, transforma a matéria de fato em energia dentro do nosso corpo, né, e para isso a gente precisa de Agni. Então, se você não está tendo isso dentro, você pode usar uma erva medicinal que vai te ajudar nisso, que é também natureza, que está aqui com propriedades específicas para te ajudar nesse balanço. Então, isso também é parte do Ayurveda, né? Além disso, limpeza e higiene. Isso, quando a gente fala, parece que é óbvio, né? Ai, todo mundo sabe que limpeza é importante. Será mesmo? Como você faz, por exemplo, a higiene e o cuidado dos seus olhos, do seu nariz, dos seus ouvidos? Será que da mesma forma que você cuida da sua boca e dos seus dentes? Ou será que não? Né? Então o Ayurveda pensa nessa forma de limpeza um pouco mais fundo. Tem algumas práticas específicas. E eu imagino que você já deve ter ouvido falar de raspagem da língua, do Abhyanga, que são as massagens com óleo ou até as massagens secas, né? Dos bochechos com óleo que tem no Ayurveda também com propósitos específicos. Para que usar cada óleo, né? Tem diversas técnicas em Ayurveda, tem Pinda Suedana, tem as técnicas de Suedana também. São várias para situações específicas, né? Mas isso também é Ayurveda. E a Ayurveda também fala sobre rejuvenescimento, que nada mais é do que uma nutrição adequada de um corpo saudável, gente. Porque a gente nasce, né, de uma forma, né, vai criando estrutura, vai aumentando o tecido, etc. Então, tem ali uma influência maior de Kapha Dosha e ao longo da vida isso vai mudando para aumentar o Dosha Vata, né, que vai aumentando aí ao longo da vida e predomina principalmente aí depois dos 60 anos, né. Então o rejuvenescimento é o quê? É eu nutrir muito bem o meu corpo para esses efeitos de oxidação, né, o efeito, todos os efeitos que acontecem que geram a degeneração tecidual e da nossa saúde sejam retardados. Então isso também é Ayurveda, né? E aí, cada ser sendo um fenômeno único, olhar todos esses fatores torna muita variável, né? Combinar tudo isso dentro das necessidades de cada um. Então, é uma inteligência absurda, gente, que existe no Ayurveda. Mas, né, falando disso, é preciso que você entenda ali o básico do que é para conseguir aplicar na sua vida, porque nada mais é que uma linha de pensamento, mas é uma linha de pensamento muito simples, né, que se você entende, baseada nos 5 elementos da natureza. Então, quando você entende esses princípios que estão aí acontecendo o tempo todo, é através da observação deles que a gente faz a referência para o nosso corpo, né? Basicamente, essa relação estudada através da observação e de correlacionar mesmo todas essas coisas que a gente traz para entender a natureza do nosso próprio corpo, né? Então é muito bonito. Então, quando a gente fala que a gente é composto dos 5 elementos, tudo é feito das mesmas coisas que existem na natureza, a gente só precisa prestar atenção nessa proporção desses elementos para entender como é que esse corpo funciona mais e melhor, né? Então, por exemplo, Vata Dosha, que é um dos humores do corpo, né? São 3 doshas. O Dosha Vata é composto por ar e éter, né? Então, tá muito relacionado a movimento, a flexibilidade,
Isso tudo tem a ver com o dosha vata, né? E também tem características específicas, né? Que o ar e o éter combinados têm, como secura, frieza, sutileza, leveza, aspereza e o próprio movimento, né? Então, quando a gente pensa no dosha vata, quando ele está em equilíbrio, eu tenho ali flexibilidade, eu tenho agilidade, eu tenho tudo isso. Mas ele em desequilíbrio pode trazer, por exemplo, constipação, né? Problemas de artrite, distensão abdominal, gases durante a digestão, medo, incerteza, ansiedade, tudo isso se relaciona com esse dosha, né? O dosha pitta é composto por fogo e água. Então, essa combinação das características desses elementos confere ao dosha pitta tudo que é relacionado à digestão e metabolismo. Então, toda a parte enzimática de produção de substâncias que vai fazer literalmente o processamento da matéria que entra em contato com o nosso corpo, né, que a gente ingere, para transformar isso em energia, em nutrição e conseguir executar as funções do corpo, né? Então, o dosha pitta tem algumas propriedades também, como ser quente, picante, né, penetrante, tem característica pitta, uma leve liquidez ali, tem a ver com pitta, um cheiro desagradável pode ter a ver com pitta. São várias propriedades que a gente vai associando com os doshas, né? Assim como as inflamações. Se você tem uma tendência a ter inflamação com facilidade, provavelmente você tem ou pitta na sua constituição corporal, que é determinada lá no encontro do óvulo com o espermatozoide, né? Ou você tem um pitta agravado, esse dosha que está se manifestando numa inflamação, por exemplo. Regula também temperatura corporal, né? E uma série de fatores aí. Então, quando uma pessoa tem um desequilíbrio de pitta, ela pode se tornar muito crítica, né? Tem a ver também com inteligência e com a visão. Pode se tornar muito crítica, perfeccionista, também pode ter bastante acidez estomacal, azia, queimação, indigestão ácida, né? As próprias úlceras é uma manifestação disso, ou diarreias também, né? Aquela diarreia mais líquida com cheiro bem forte, indica também a presença de pitta ali em desequilíbrio no seu corpo, por exemplo. E a gente também tem a combinação de ar e terra, que corresponde ao dosha kapha, que tem a ver com estrutura e lubrificação, né? Até por isso que eu comentei que quando a gente nasce com esse dosha predominante, porque é quando o nosso corpo toma forma, né? Estrutura, e a gente toma realmente o nosso tamanho, a nossa proporção, né? De ser menor, maior, etc. Tudo tem a ver com esse dosha kapha. E quando kapha tá em equilíbrio, a gente consegue ter, por exemplo, um sentimento mais de compaixão, de apego, de apego em desequilíbrio já, né? Mas compaixão, amor, perdão, tudo isso tem a ver com kapha, dosha. Um pouco mais de lentidão é característica de kapha, maciez é um dosha mais pesado, mas também frio, né? E de estabilidade. Acho que é uma palavra aí bem importante também para esse dosha. E quando a gente percebe desequilíbrios de kapha dosha, vão ser mais associados a, por exemplo, congestão nasal, gripes, tosse, alergias também pode ser associada a esse dosha, né? Apego, possessividade, como eu comentei aqui, também. Isso tudo tem espirros, pode ter a ver também com kapha dosha, enfim. Tem essas características diferentes. Então, para a gente entender um pouco melhor tudo isso, eu preciso saber qual é a minha constituição, que é essa que é determinada ali no encontro do óvulo e do espermatozoide, que vai ser influenciado, óbvio, pelos pais que você tem, como eles estavam ali naquele momento, e por uma série de fatores, né, que eu explico num outro vídeo aqui, como é que a gente tem essa definição da nossa constituição corporal, né? E isso não vai mudar, vai acompanhar a gente pelo resto da vida. Então tem uma influência aí na nossa genética
que vai acompanhar a gente ao longo da vida. Só que a idade, as estações do ano vão influenciando, o fluxo de pensamentos, as emoções que eu tenho, os sentimentos que eu tenho. Se eu tenho pouco descanso, muito estresse, uma alimentação ruim, repressão emocional, tudo isso vai afetar a minha saúde, né? E se eu passo por extremos de temperatura, muito calor ou muito frio também, tudo isso vai influenciar na minha saúde e vai se manifestar de alguma forma. Então, se eu consigo relacionar tudo isso, né, entender qual a natureza desses sentimentos ou dessas situações que eu tô me expondo, entender qual é a minha natureza, eu consigo equilibrar. Então, por exemplo, se eu tenho bastante frieza já no meu corpo, né? Tô dando um exemplo aqui porque eu tenho Prakriti, Vata e Pitta. Então, Vata tem bastante frieza, né? E secura. Então eu percebo isso com facilidade. Então a gente tá no mesmo ambiente, mas há grandes chances de eu estar sentindo mais frio do que a maioria das pessoas, por exemplo. Isso sempre aconteceu comigo. Frio no pé, frio nas mãos, nas extremidades, também é uma coisa muito comum, né, de acontecer comigo. Então, se eu sei disso, que eu vou ter essa sensibilidade, eu preciso equilibrar isso de alguma forma. E eu consigo equilibrar a partir de tudo aquilo que eu contei para vocês. Claro, da alimentação, eu posso ingerir uma erva ou uma especiaria que vai me ajudar. Tem atividades que vão me ajudar. Hoje em dia, por exemplo, eu já acordo na atividade física, que é para quê? Para ter força de seguir o dia, eu preciso me esquentar de dentro para fora, né? Então tem as atividades, descanso, meditação, estilo de vida, exercício, respiração, né? Também. Várias coisas que a gente pode usar para trazer esse equilíbrio, né? Então, tudo isso é a Ayurveda. Então, a Ayurveda definitivamente não é sobre a sua alimentação. E se a gente deixar na responsabilidade da alimentação resolver todos os nossos problemas, fica, né, impossível. Até porque saúde é uma coisa complexa, porque somos seres únicos e também complexos, né? Mas essa máquina que a gente tem, ela é muito perfeita, né? Então, o funcionamento dela, uma vez que a gente entende o raciocínio e consegue aplicar, é muito simples de corrigir, precisa de baixíssimo investimento, e tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E é fácil de aplicar no dia a dia. Só que quando eu venho, né, as pessoas chegam para uma consulta de Ayurveda, por exemplo, eu percebo que às vezes acontece de ter uma dificuldade de implementar todas as recomendações, porque vão abranger diversas áreas da vida, diversas práticas, vai abranger coisa para o corpo, vai abranger coisa para a mente, para a respiração, né? Então é tanta coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de pôr em prática. E isso é uma outra função minha aqui com esse perfil, né? Eu tenho a forma de trabalho aqui também inclui um programa onde eu vou sinalizando e lembrando o tempo todo, olha, o clima tá assim, para essa semana tais e tais práticas são mais interessantes para quem é Vata, para quem é Pitta ou para quem é Kapha. Essa outra aqui, faz essa prática, mas faz dessa forma aqui, ou com esse óleo aqui, exatamente para guiar as pessoas que estão começando nessa jornada a conseguir aplicar o Ayurveda na vida delas. Porque, gente, isso funciona demais, e já funcionou para coisas muito importantes na minha vida, né? Alguns problemas de saúde muito sérios que eu já tive. E eu comecei a estudar Ayurveda, foi até por achar que isso seria útil na minha carreira farmacêutica, né? E de fato mas isso foi tomando uma proporção e ocupando um espaço muito grande, porque de fato funciona. E aí, tudo pra mim é Ayurveda, e tudo que eu olho eu já vejo Vata, Pitta e Kapha. Então, eu olho nas pessoas, quem tem mais Pitta, por exemplo, que vai ter normalmente um intelecto muito bom, uma memória muito rápida, mas pode ser que tenha uma pessoa com um pouco mais de irritação ali presente, né? Uma pessoa mais calma, mais passiva, que fala um pouco mais devagar, talvez ela tenha um pouco mais de Kapha presente ali na constituição corporal dela, né? Mas dos últimos atendimentos que eu tenho feito, né, e dos casos que têm vindo para mim, é muito raro acontecer também
da pessoa não ter nenhum desequilíbrio em Vata Dosha, até pelo estilo de vida que a gente leva hoje, que traz por uma aceleração, uma ansiedade. A gente quer o tempo todo preencher o nosso tempo com alguma coisa, aproveitar o tempo para ser útil, ser produtivo, já resolver um negócio, né? É como se o descanso fosse um luxo, né? Como se algumas formas de cuidado fosse um mimo, né? Que eu só vou fazer os domingos. E não, gente, não, é urgente, é para sua saúde. Não espere ter uma condição alarmante para você ter que tomar uma atitude, né? Ou acorda para a vida agora, porque viver é ter prazer, né? É se sentir bem, para estar presente, né? Para fazer o que você quer fazer. Na Ayurveda a gente fala que existem os Purusharthas, né? Que são os objetivos de vida, que é fazer aquilo que deve ser feito, trabalhar para que a gente possa ter uma segurança material. Aí a gente tem os nossos desejos e a gente tem o nosso caminho também espiritual e de libertação que tá aí, né? A gente tem o nosso convívio com a nossa família, a gente tem um monte de experiência que a gente quer ter que só faz sentido se a gente tem saúde. E é saúde de verdade, né? Às vezes a gente acha que tá saudável porque não tem nenhuma doença diagnosticada, mas, por exemplo, ter constipação, não fazer cocô todos os dias é sinal de desequilíbrio, né? Se você tem alergias recorrentes, está sempre com o nariz escorrendo ou com congestão, qualquer coisa já tá com uma rinite ou uma sinusite, isso não é normal. Não é normal ter dor todo dia. Não é normal ter dor de cabeça com frequência. Não é normal ser dependente de uma substância para não ter dor de cabeça, como o café, né? E a cafeína. Não é normal todos os dias acordar indisposto, né? Ter um sufoco ali para acordar. Não é normal. Tudo isso não é normal. Eu não consegui controlar a minha atenção, onde eu ponho a minha atenção e se ela vai ficar ali por quanto tempo. Não é normal, né? Ter desequilíbrio emocional. Nada disso é saúde. Mas muitas vezes a gente não tem um diagnóstico, porque hoje, da forma como a gente está acostumado a ver saúde, precisa ter uma coisa muito alarmante para a gente ir ao médico e ele vai dar um remédio que talvez seja muito útil para tirar a gente ali da crise ou do momento de dificuldade, mas isso não quer dizer que eu vou sair dali para ter saúde. Talvez eu saia dali, ok. Isso é diferente de ter força, de ter bem-estar, né? De ter de fato saúde, né? De acordo com o que a gente vê no Ayurveda, que é esse equilíbrio entre corpo, mente e a nossa parte espiritual, né? Então, antes de encerrar aqui, eu só quero fazer um resumão de tudo que a gente viu, né, nesse vídeo, para reforçar aí na sua mente e você lembrar tudo que você aprendeu aqui hoje sobre o que é Ayurveda, né? Então, para começar, a Ayurveda não é uma dieta, não é só sobre alimentação. É, na verdade, uma forma de se viver alinhada com a natureza. E aí, isso vai englobar, sim, a nutrição, mas também o meu estilo de vida. Se eu faço ou não exercício, que tipo de exercício que é, descanso e relaxamento, meditação, respiração, ervas e especiarias que eu vou usar no meu dia a dia, a forma que eu cuido da limpeza, da higiene, do meu autocuidado e também rejuvenescimento, né? Que é a nutrição profunda ali do nosso corpo, dos nossos tecidos, né? Cada ser é muito único, um fenômeno único da natureza, de personalidade única. Então, a gente tem a nossa constituição corporal determinada ali no momento do encontro do óvulo e do espermatozoide, que não vai mudar, mas tudo que acontece ao meu redor, a forma que eu escolho viver, se eu passo muito estresse, se eu pratico atividade física ou não, se eu tenho repressão emocional, tudo isso vai influenciar e eu consigo equilibrar essas características. Como? Através dos doshas, que são os humores do nosso corpo e também da nossa mente, que tem características específicas. Então, quando eu entendo essas características, eu consigo trazer o equilíbrio, né? A gente tem no nosso corpo 3 doshas, Vata, que é aí a combinação do elemento ar e do elemento éter da natureza, relacionado ao movimento, à flexibilidade, né? Mas também
a secura, a aspereza e etc. Que a gente pode observar no nosso corpo no geral, pele, cabelos e etc. Né? A gente tem Pitta, que envolve água e fogo, que tem muito a ver com digestão, metabolismo, também tem a ver com inteligência, visão, também com criticismo, né, perfeccionismo, com indigestão, azia, queimação, acne, também tem a ver com Pitta, tudo isso tem a ver com esse dosha. E a gente tem Kapha dosha, que é a combinação do elemento terra e do elemento água, que vai trazer, né, conferir estabilidade, estrutura e lubrificação para o nosso corpo, né? Então tem a ver com toda a nossa estrutura corporal, com a nossa força, mas também com congestão, muita gripe, tosses, alergias, tem muito a ver com o desequilíbrio desses doshas, assim, desse dosha, né? Assim como apego e possessividade também. Né? Então, à medida que a gente consegue identificar essas características, a gente consegue trazer o equilíbrio para elas, para compensar. Então, saúde é ter consciência o tempo todo de tudo que está acontecendo e agir de acordo com essa consciência, né? Então não tem milagre, não tem almoço grátis para cuidar da nossa saúde de forma que a gente blinde a nossa saúde, tenha força de verdade, resistência na nossa imunidade e também para a nossa saúde mental. É preciso se cuidar em várias frentes, de várias formas. E eu posso te ajudar, seja através do programa de Ayurveda, onde eu te ajudo a seguir tudo isso, porque abrange várias áreas da vida, né? Então, para te ajudar nisso, tem o conhecimento básico de Ayurveda lá e também o que a gente vai fazendo a cada momento, né? Para manter a nossa saúde. Claro, tudo isso eu tô te ensinando o raciocínio, não é para sempre que você vai fazer esse acompanhamento, não. É só até você entender, aplicar na sua vida, perceber o resultado e aí você consegue caminhar sozinho, né? É para isso que serve o programa de Ayurveda. E se você já conhecia a Ayurveda, me conta aqui nos comentários. Ou se você não conhecia também, não sabia que era, né, abrangia tudo isso. Se você aprendeu uma coisa nova aqui hoje, me conta nos comentários, vai ser muito bom saber disso tudo. E também me conta o que você deseja que eu aprofunde disso tudo que eu falei aqui, o que é mais interessante para você. Tá bom? Se você acha que esse vídeo também pode ser útil, encaminha para alguém que tá achando que tá arrasando, só comendo salada todo dia, não importa quando, tá achando que tá arrasando e de repente nem tá, né? Nem precisa entender um pouco mais aí como é que é o seu corpo e o que é saúde para você, certo? Essa é a nossa conversa de hoje. Muito obrigada para você que está aqui e ficou até o final. E se você tiver alguma dúvida, só me deixar uma mensagem também que vai ser um prazer te responder, certo? Um beijo grande e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!